Olá, muito bom dia para você. Eu sou Karina Zasnikoff e você está assistindo ao Isto é ao Vivo, o programa que traz as principais notícias do momento na internet e nas redes sociais. Você pode nos acompanhar ao vivo em duas edições todos os dias, uma às 11 da manhã e uma às 4 da tarde. É só acessar as páginas da Isto é no Facebook, no YouTube ou no Twitter. Se você preferir, dá para acompanhar nossa programação aqui direto na home istoé.com.br, aí no seu computador ou no seu celular, aonde você estiver. A gente conta com a sua participação, use a nossa aba de comentários aqui das transmissões pelas redes sociais para mandar as suas dúvidas e opiniões sobre os principais assuntos do dia. Se por acaso você fizer esse comentário fora da aba aqui de transmissão, lembre-se de usar a nossa hashtag Isto é ao Vivo para a gente sempre poder acompanhar. Você está se perguntando o que é tudo isso aqui? É porque hoje o nosso programa conta com a participação do Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista, já está aqui comigo e que vai dar aquelas dicas preciosas sobre como cuidar do aparelho respiratório no inverno, é isso? Com certeza, eu tenho certeza que você que está em casa vai se surpreender com as informações e com as dicas. Muito obrigada, doutor Jamal. Bom dia, fica aqui que já já a gente vai conversar e também, por favor, mandem suas perguntas aqui, aproveite a nossa interação para tirar as suas dúvidas. Vamos agora aos destaques desta manhã, desta terça-feira, 23 de julho. Bolsonaro diz que falta apenas ouvir Fabrício Queiroz. Depois de Moro, Paulo Guedes tem o celular hackeado. Consumidores esperam uma inflação de 5,3% nos próximos 12 meses, de acordo com a FGV. E Boris Johnson é o novo primeiro-ministro britânico. Muito bom dia para você que já está aqui comigo. Deixa eu dar um oi aqui para o pessoal. Lia Regioli já chegou por aqui. Noêmia Silva, bom dia, Karina, bom dia. Francisco Pitol, Ronaldo Oliveira, Elizabeth Monreal dando bom dia. Romão Novaes também já está por aqui. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Manuel Soares dando bom dia. Por favor, fiquem por aqui. Acompanhem comigo as notícias do dia e mandem as suas opiniões. É sempre muito bom saber tudo que vocês estão pensando aí sobre as nossas notícias. Eu começo com uma afirmação aqui do presidente, já que sobre o caso de investigação de Flávio Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, e também disse que todas as suspeitas contra ele já foram esclarecidas. Ele disse que está faltando ouvir apenas Queiroz. Ele fez aí essa afirmação em referência ao ex-assessor do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o Fabrício Queiroz. Flávio é alvo de investigações em ao menos 3 órgãos. Na principal delas, o Ministério Público do Rio de Janeiro apura se havia um esquema de repasse de parte do salário de funcionários do gabinete de Flávio. É aquela prática conhecida como rachadinha. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ele mostrou que Queiroz movimentou R$1.200.000 entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. O relatório do COAF também mostrou que Flávio recebeu na conta dele 48 depósitos num intervalo de 5 dias, feitos numa agência dentro da Assembleia Legislativa e no mesmo valor, R$2.000. Bolsonaro justificou os repasses dizendo: esse depósito feito por um envelope, o limite é R$2.000. Não sei quantos, talvez milhões de depósitos são feitos por semana nesse sentido. Em janeiro, em entrevista à TV Record, Flávio afirmou que as movimentações suspeitas identificadas pelo COAF em sua conta bancária se referem à compra e venda de um imóvel na zona sul do Rio de Janeiro. O presidente também disse que outra acusação contra Flávio na esfera eleitoral já foi esclarecida. A investigação tramitava desde março de 2018 na Procuradoria Regional Eleitoral do Rio e apurava um possível crime eleitoral praticado pelo senador ao declarar ao Tribunal Superior Eleitoral imóveis comprados por meio de negociações relâmpago com o valor supostamente abaixo do valor real. No inquérito, há a citação de que as negociações teriam resultado em um aumento de patrimônio de Flávio
e aponta possível lavagem de dinheiro. O caso também é investigado na esfera criminal pelo Ministério Público Federal. Bolsonaro afirmou: disseram que ele teria pego 1 milhão e pago uma dívida com a construtora. Está constatado, comprovado, que quem pagou essa dívida foi a Caixa. Então, o primeiro escândalo está afastado. Bolsonaro também disse que alguns imóveis ele comprou na planta e estava pagando mensalidade. Um tempo depois ele vendeu. O Ministério Público do Rio disse que ele levou em conta que o valor total do preço estimado fosse dele. Não é verdade isso aí. A mesma explicação já havia sido dada por Flávio Bolsonaro lá em janeiro. Ainda sobre o nosso país, a gente falou ontem da Joyce Hasselman e hoje mais uma situação envolvendo celulares, já que o celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, um dos nomes mais fortes aí do governo de Jair Bolsonaro, foi alvo de um ataque de hackers. De acordo com a assessoria do Ministério, o celular de Guedes acessou, por volta das 10h30 da noite de ontem, o aplicativo de mensagens Telegram. A movimentação, porém, não foi feita por Guedes, mas sim por um suposto hacker. A assessoria pediu que as mensagens enviadas do celular do ministro sejam todas desconsideradas. Em 2 dias, esse é o segundo caso de celulares invadidos de membros do governo. No domingo, foi a líder do Congresso, a deputada federal Joyce Hasselman, do PSL, que informou que o aparelho dela tinha sido hackeado. Já em junho, foi a vez do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ter o celular invadido. E que está acontecendo aí, né, em termos de invasões de privacidade e de mensagens, né, o que é mais assustador. Vamos ver. Vamos falar um pouquinho de economia. Tivemos aí um índice de inflação divulgado e a expectativa mediana dos consumidores brasileiros para a inflação nos próximos 12 meses ficou em 5,3% em julho desse ano, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, FGV. A estimativa dos consumidores é 0,1 ponto percentual abaixo da registrada em junho, que foi 5,4%. De acordo com a economista da FGV, Renata de Melo Franco, a provável explicação para a leve queda da expectativa da inflação entre os consumidores é o resultado favorável da inflação em junho, com o recuo dos preços nos alimentos, na gasolina, gás de botijão e das tarifas de energia elétrica, que compõem grande parte aí da cesta de consumo de todas as famílias. Analisando a frequência da inflação prevista por faixas de respostas, a parcela dos consumidores que projetam valores abaixo da meta da inflação para 2019, que é 4,25%, aumentou aí de 33,4% em junho para 37,7% em julho. Enquanto isso, a proporção de consumidores projetando valores igual ou superior à meta da inflação para 2019 caiu 4,3 ponto percentual para 62,3%. A inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, registrou em junho uma inflação acumulada de 3,37% em 12 meses. Já falando sobre Reino Unido, uma eleição um anúncio que está hoje fresquinho aqui no nosso site é que o ex-ministro do exterior britânico Boris Johnson foi eleito hoje como sucessor da premier Theresa May na liderança do Partido Conservador e, por consequência, será o novo chefe de governo do país. Johnson superou o atual ministro do exterior Jeremy Hunt ao final de uma votação realizada nas últimas 4 semanas entre 160 mil afiliados da legenda. Durante a campanha de Johnson, ele prometeu obter sucesso nos pontos em que May falhou e levar o Reino Unido para fora da União Europeia em 31 de outubro, com ou sem acordo. Vários ministros conservadores do gabinete de May anunciaram preferir a renúncia a colaborar com um governo que vise um chamado Brexit duro. Resultado
que, segundo economistas, pode levar a um colapso o mercado do Reino Unido e mergulhá-lo em uma recessão. Entre eles, o ministro da Economia, Philip Hammond, e o chefe da pasta da Justiça, David Gauke, que fizeram essas afirmações. May renunciou em 7 de junho desse ano, depois que o parlamento britânico rejeitou repetidamente o acordo de retirada da União Europeia que ela acertou com o bloco europeu. Johnson insiste que conseguirá levar a União Europeia à renegociação do pacto do Brexit, algo que o bloco que existe agora, ele fala agora, isso é algo que o bloco insiste em fazer. Caso contrário, ele diz estar disposto a retirar os britânicos da União Europeia, aconteça o que acontecer. O novo primeiro-ministro presidirá uma Câmara dos Comuns, na qual a maioria dos membros se opõe a deixar a União Europeia, sem um acordo e onde o Partido Conservador não possui uma maioria absoluta. A troca oficial dos primeiros ministros, ela está prevista para essa quarta-feira, aí quando Theresa May vai ao Palácio de Buckingham, comunica formalmente a sua demissão à Rainha Elizabeth II e informa que seu partido tem um novo líder. Depois, o novo premier vai ao palácio para uma audiência com a chefe de Estado antes de se mudar para a residência oficial de Downing Street para começar a nomear os seus ministros. O jornal francês Libération disse em um edital publicado hoje que Boris Johnson é, depois dos presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e o dos Estados Unidos, Donald Trump, o terceiro doido do cenário internacional a assumir um dos destinos de um velho e grande país. Antes de ocupar o cargo, o ministro do Exterior, o Johnson foi ministro de Exterior entre 2016 e 2018 e prefeito de Londres de 2008 a 2016. Vamos ver o que acontece aí na União Europeia nesse Brexit, mas agora nós vamos voltar ao nosso estúdio, porque temos um assunto importante para falar com você, que está sofrendo, quer dizer, não sei onde que você mora do Brasil, mas aqui em São Paulo a gente está sofrendo. Doutor Jamal, bom dia novamente. Tempo seco, inverno, muita mudança, né? A gente tem que tomar cuidado mesmo, né? Qual que é esse primeiro impacto, por exemplo, que a chegada do inverno e do tempo seco traz para o nosso organismo? Bom dia de novo. Bom dia, Karina. Bom dia a todos os nossos cyberespectadores, né? Realmente, o inverno é uma estação muito agressiva para o corpo humano, especialmente para a maioria do nosso país que não está tão acostumada assim a esse clima. Eu falo sempre, veja, o nosso corpo humano, ele tem uma temperatura natural por volta de 36 e poucos graus. Sim. Então, se nós temos um corpo que funciona na sua plenitude, na sua velocidade de cruzeiro normal a 36, se a gente submete a 5 graus, a 8 graus, a 10 graus... Baita choque. É um choque muito grande. Então, isso pode refletir em alterações, especialmente no sistema respiratório. E é isso que a gente quer explicar para vocês. Agora, Karina, eu tenho uma coisa muito interessante para falar para vocês. Veja bem, inverno não tem todo ano, por acaso? Ou inverno é só a cada século? Pois todo ano tem, gente. Todo ano tem, todo ano a gente sofre. Então a gente tem que aprender como não sofrer, como diminuir esse sofrimento. É esse nosso propósito hoje. Ora, todos os anos isso é esperado. Uma vez que é esperado, gente, vamos nos proteger, porque o frio, especialmente agora, Karina, no mês de agosto, é um mês muito complicado, porque é o mês mais seco do ano, costuma ser o mais seco do ano. Então é frio e ressecamento. Isso faz o sistema respiratório sofrer, porque o nosso sistema respiratório trabalha internamente úmido. Tá. Ou seja, dentro do nosso nariz, da nossa garganta, da laringe, onde nós temos as cordas vocais, traqueia, brônquios, tudo isso é revestido por um muco, uma secreção, um catarrinho,
que é úmido. E quando existe um clima seco, nós perdemos água desta secreção para o ambiente. No frio, nós já temos menos reflexo de sede. Você já reparou aí em casa que você não tem sede no frio? Não é? Não é, Karina? A gente não tem sede. Mas o nosso rim continua funcionando, continuamos urinando, continuamos acrescentando água nas fezes, continuamos transpirando um pouco, mas especialmente na respiração perdemos líquido. Perdemos e não percebemos. Né? Não percebemos. Isso leva... Aqui, vamos tomar aguinha. Entrevista. Isso mesmo. Então, isso leva a um quadro, gente, que nós chamamos de desidratação subclínica. Subclínica significa que não é aquela desidratação de ir no pronto-socorro tomar soro, não é nada disso. É a boca seca, é o olho seco, é o nariz seco. Nós estamos falando para todo o Brasil, tem regiões onde a umidade do ar é tão baixa, né? É uma umidade desértica, as pessoas têm sangramentos de nariz. Sim. Então, essa época do ano é uma época que sabemos que o sistema respiratório pode sofrer, portanto, temos que nos preparar. Então, a gente vai passar essas primeiras dicas para que você não sofra aí nesse inverno. E a primeira pergunta que eu te digo, eu até procurei aqui, ó, quem que perguntou. A primeira dica que eu queria saber é sobre o soro fisiológico. Alguém acabou de me perguntar aqui, ó, João Carlos, bom dia. Valéria Ferreira, Ianco Alves, todo mundo dando bom dia. Quem que perguntou aqui sobre o soro? Eu não estou achando. Mas a pergunta era, ajuda? Vamos falar sobre o que aqui, ó, é correto usar soro fisiológico para limpar o nariz ou não? Perguntou a Mariana Marim. Mariana, a gente vai falar sobre isso agorinha. Quais são, doutora, os primeiros passos aí com a chegada do frio que a gente tem que tomar? Primeiro lugar, hidratar o corpo humano. Hidratar de qual forma? Claro, gente, tomando água. Tomando água de modo voluntário. Significa, pegue uma garrafinha de água, pode ser uma garrafinha PET, por exemplo. Aquela que vem a água mesmo. Aquela que vem a água, você reutiliza. Veja bem, você vai se desafiar. Você vai falar o seguinte, eu tenho que ganhar dessa garrafinha de manhã, eu tenho que ganhar dela de tarde. Se você tomar 1 litro de água por dia, tá ótimo, não precisa 2, 3, que às vezes os médicos falam, mas às vezes ninguém consegue tomar 3 litros de água. Agora, se você tomar 500 ml durante o período da manhã, 500 ml no período da tarde, tá ótimo. Ótimo, né? Então, na hora do almoço, você tem que encher a garrafinha de novo, à tarde de novo. Vocês vão ver que tudo no corpo humano melhora. Vamos explicar por que o soro fisiológico é importante. Vamos lá. Em primeiro lugar, soro fisiológico, o nome fisiológico, significa que ele está de acordo com o corpo humano. Nosso organismo. Ok? Chama a atenção, logo de cara aqui, cuidado, porque soro fisiológico não é igual soro de reidratação oral. Sabe, Karina, às vezes as pessoas falam, eu vou preparar em casa, que eu ponho água, sal e açúcar. Esse é outro soro. Outro soro, não façam isso. Soro fisiológico tem 2 componentes só, água e sal. Então, o soro fisiológico, ele não vicia, ele não arde, ele não afoga as crianças. Às vezes a mãe fala assim, eu vou lavar o nariz do meu filho. Vou afogá-lo. Inclusive eu trouxe aqui, né, uma seringuinha para mostrar para vocês, né, que a gente pode pegar o soro fisiológico e jogar no nariz. Aí as mamães falam assim, meu Deus do céu, vai afogar meu filho, ele tosse. Não tem problema, perigo. Isso não vai acontecer. Se você quiser usar um frasquinho de soro fisiológico para borrifar no nariz, também pode, não tem problema. O soro fisiológico, ele tem várias funções no corpo humano. Ele, além de umedecer a via respiratória, ele empurra, ele lava os agentes agressores.
Veja bem, eu, quando respiro, estou sujeito às impurezas que estão no ambiente. Vírus, bactérias, produtos químicos inalantes, irritantes. Poeira também, ácaro. Então, o que o sistema respiratório faz? Esse muco que eu falei para vocês que ele é úmido, ele gruda essa poeira. E aí a gente leva para o sistema digestivo e joga fora. Então esse muco, ele tem que ser mobilizado. Muitas vezes a falta de água não deixa ele se mobilizar. Então o soro ajuda. Já mostramos a seringa para vocês, mostramos o frasquinho. Tem outro jeito também. Nós chamamos de spray de jato contínuo. Tá. Hoje em dia, gente, esse aqui é a melhor forma de umedecer o nariz. E tem bastante na farmácia. Várias marcas. Nós chamamos de MIP, medicamento isento de prescrição. Significa que você pode comprar, sim, preferencialmente com orientação do seu médico ou do seu farmacêutico, e utilizar livremente. Pode aplicar no bebê, pode aplicar na criança, no jovem, no adolescente, no adulto, no idoso. Minha vovó tem 95 anos, pode usar? Deve usar, não tem problema, o soro fisiológico é de uso livre. Ele tem uma vantagem, essa aplicação. É o fato de borrifar uma nuvem de soro fisiológico que atinge até os cantos mais escondidos do nariz, fazendo não só, como eu disse, a umidificação, como a limpeza também. Fantástico. Então, isso é muito importante. Agora, Karina, muitas vezes, durante essa época fria e seca, tem aqueles quadros de tosse, de nariz entupido, de catarro, às vezes até chia o pulmão, não é? E a gente vê sofrimentos, especialmente nas crianças, né? Aí, uma das dicas master, não esqueçam disso, anota gente. aí já. Anota, incorpora isso na sua rotina. Qualquer tossezinha, problema respiratório, gripezinha, resfriado, inalação com soro fisiológico. A boa e velha inalação, né? A boa e tua velha. Avó fazia lá Não no, é? no balde. É isso mesmo. Mas olha só que interessante que você falou. A vovó fazia no balde, fazia na panela, fazia num monte de coisa, né? Aí, você que está em casa, provavelmente já viu, claro, aqueles aparelhos de inalação, né? Sim. Sabe como que eu chamo esse aparelho? De trambolhão. É um trambolhão. E toda mãe tem em casa, viu? Tem, não vai dizer tem que não casa. tem, porque eu tenho, todo mundo Tem, eu também tenho na minha trambolhão. casa. Aí o trambolhão, o que, que a gente faz? Vamos montar a inalação? Onde é que está o aparelho? Ixi, espera aí que está lá no armário. Meu Deus, tem que montar o aparelho, ele derramou aqui o soro. Espera aí que eu vou limpar o aparelho, tem que ligar na tomada. Tem que perto da tomada. E o barulho fica fazendo aquele negócio. Então, gente, junto com a medicina, a ciência e a indústria está evoluindo, nós temos hoje isso aqui que eu trouxe para vocês, que é um lançamento. É fantástico, eu não conhecia. Isso aqui é muito legal. Olha isso aqui, que legal. Olha isso aqui, sabe o que é isso? Vamos colocar ele de lado aqui para você ver. É um inalador. Deixa eu mostrar portátil. aqui na minha câmera. Onde é que ele funciona aqui só no azulzinho, isso, né? Só apertar aí na frente, nesse botãozinho. Deixa eu ver se os meninos Aperta ele conseguem, uma a gente vez vai só. mostrar, quer ver, ó. Isso, pronto, já Daqui a pouco pode você tirar vai a mão. começar. Isso. Tô certo. É só apertar uma vez e soltar. Pronto, isso. Olha que bacana. Olha que portátil. legal. Pera aí, alguém tá ouvindo algum barulho aí em casa disso aí ou não? Até por perto aqui do microfone, ó. Não tem barulho nenhum, gente. Imagina você que tem uma criança, pode fazer inalaçãozinha. Imagina você que tem uma criança que tem medo de inalação. Olha que bacana. Sim, ela fica toda amarrada Tudo lá. amarrada. E olha, eu vou te falar, gente, às vezes tenta colocar um desenho, alguma coisa, não dá pra ouvir nada. Não dá, não dá. Então, esses inaladores portáteis, muitos deles são a pilha ou até com bateria recarregável ou ligados no USB. Tem várias marcas no mercado, você pode comprar livremente também e usar. Mas, Karina, muitos pacientes me perguntam uma coisa. Falam, doutor, peraí, isso aí como é que é? Eu vou ter que vender meu carro para comprar esse inalador? Realmente, o custo dele não é um custo muito barato. Mas eu sempre falo
da diferença entre custo absoluto e relativo. O que significa? O quanto você paga na hora é um valor razoável. Mas e quanto custa o antibiótico para tratar a crise? Sim. E 2 antibióticos, porque às vezes o primeiro não funcionou. E aí vai. E o xarope? E o anti-inflamatório? E aquele conjuntinho básico de inverno, né, de medicação. E esse conjunto, ele vem com um plus ruim aí, viu? Que é dormir mal, mamãe fica preocupada com o bebê, não consegue dormir. Aí no consultório chega, doutor, pelo amor de Deus, trata meu filho porque eu preciso dormir. A mãe vai adoecendo. A mãe, então, gente, realmente, custo-benefício, custo-benefício, não há dúvida nenhuma de que vale muito a pena. E as inalações são livres, viu, Karina? Pode fazer. Uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 4 vezes. É tão rapidinho fazer, é silencioso, vale a pena, vai umedecer toda a via respiratória e favorecer mais uma vez com que esse muco consiga eliminar as impurezas e os agentes agressores. Nossa, é uma maravilha para aquela tosse seca que a gente fica no inverno, né? Não. Olha, gente, eu ia falar daqui a pouquinho sobre isso, mas a Bianca Camargo está fazendo uma pergunta aqui super interessante. A gente ia falar sobre alergias. Ela falou, doutor, eu tenho rinite, nessa época do ano piora. Qual é o melhor tratamento nesse caso? Eu sofro muito com esse problema. Bianca, a gente já falar um pouquinho também, ia pedir outras dicas para quem já tem algum problema, uma rinite, uma alergia, uma sinusite e que nessa época do ano, às vezes, derruba mesmo a pessoa, né? Você derruba. Tem uma prevenção, tem um tratamento melhor? Bianca, a sua pergunta, ela vai ser respondida para você e para quase 40% da população que tem algum tipo de alergia respiratória, seja rinite, sinusite, bronquite, asma, alguma coisa. Então, é o seguinte, sim, tem como prevenir. Tá. A ciência mostra que o uso contínuo e prolongado do soro fisiológico é preventivo. Ou seja, usar o soro fisiológico todos os dias de manhã e todos os dias à noite como parte de uma higiene é algo que sim é positivo e vai prevenir a via respiratória. Aí, Karina, tem que incorporar que nem escovar o dente. Exatamente. Você não escova o dente quando tem cárie, você escova para não ter. Você deve usar o soro para não ter a crise de rinite e não somente quando você tem a crise. Dica, então, todos os dias de manhã escovou o dente, soro no nariz, de noite escovou o dente, soro no nariz. E se você, Bianca, trabalha com ar-condicionado, então, pelo amor de Deus, pode dobrar isso para 3 ou 4 vezes ao dia. Isso vai, como eu disse, eliminar essas substâncias irritantes e favorecer com que o corpo não tenha crise. Porque o grande problema do inverno é a crise, né? Com certeza. Não tem jeito, tem que medicar, né? Com certeza. Eu, às vezes, eu falo assim, eu acho que eu vou mudar o número do meu consultório, do telefone, para 193, porque todo mundo só liga, socorro, doutor, pelo amor de Deus, meu filho tá ruim, doutor. Mas claro, né? Não preveniu. Não preveniu, fica esperando a crise. Pelo amor de Deus, né, gente? Tá aí, Bianca, uma boa prevenção para você. Tem uma outra pergunta aqui, da Andréia França. Isso acontece mesmo em algumas regiões, como o senhor vinha falando. Ela falou, bom dia, doutor, qual é a técnica para o nariz parar de sangrar? Ah, que dica boa que nós vamos dar para vocês. Realmente, especialmente no centro-oeste, ali no meio do Brasil, o clima é muito seco e pode favorecer, então, o sangramento nasal. Vamos mostrar aqui na maquete onde que sangra, para você entender o que fazer. Quando você compreende, você se ajuda de modo melhor. Vamos lá. Essa é uma maquete do nariz. Gente, 95%, olha, aqui também nós temos uma imagem bem bacana. Esta região aqui, este primeiro centímetro, os 2 primeiros centímetros são a região onde tem a dilatação dos vasos que gera o sangramento. Então, é exatamente aqui, na ponta do nariz. É bem na ponta, é o primeiro centímetro ou no máximo 2 centímetros, ou seja, esta região que coincide com a asa do nariz é a região na qual os vasos podem estourar, romper e sangrar. Por quê? Olha só, tá bem na entrada do nariz, aquele ar seco, Karina, já na hora já resseca aquele vaso. Você em casa. Primeiro vasinho, né? Você em casa aí.
Nessa época, a pele às vezes não racha, por causa do clima. Muito. Muito, não é? Então aqui também racha. Então, Por dentro, né? o que fazer no sangramento nasal? Aliás, primeiro, o que não fazer? Tá. Levantar a cabeça, ó, tá errado. Tá errado? Tá errado. Todo mundo. Todo mundo levanta a cabeça, tá Cabeça errado. pra- Isso, de jeito nenhum. Tá. Vamos lá ver como é que faz. Usa o dedo em pinça, aperta as duas narinas uma contra a outra Tá. e queixo no peito, gente, queixo no peito. Aí você faz exatamente isso, ó. E segura, durante 5 minutos. Quando você fizer essa compressão, é como se você estivesse apertando um lugar que está tendo sangramento. Em 95% das vezes vai parar de sangrar. E, se precisar, pode pôr uma bolsinha de gelo em cima também. O segredo é queixo no peito, abaixa a cabeça, aperta o nariz, mantém segurando, vai parar de sangrar. Depois, não arranca o coágulo que fica ali, porque às vezes fica um coágulo. Aí começa a sangrar de novo. Ah, imagina, né? Aí, com que cara você volta no consultório do médico? Doutor, arranquei a casquinha, eu já falei, não é para arrancar. Molha com soro fisiológico. Deixa essa casquinha sair sozinha, ok? Tá. Então, dica é essa. Levantar a cabeça não adianta, pinça no nariz, queixo no peito, 5 minutos, vai parar. Quero dar o parabéns aqui para o Marcos Ienca Machado, que falou exatamente isso. Com pressão mecânica, aperte bem o nariz. Boa, Marcos. Olha só, já deve ter passado por isso, né? É verdade. Posso fazer mais umas perguntinhas aqui do pessoal? Estão chegando algumas. Opa, que bom, gente. Primeira coisa, o João Carlos está perguntando se os pelos de cães e gatos contribuem mais para alergia nessa época do ano. Não sei se tem alguma relação também. Pelo tempo estar mais seco. Tem, doutor? Não? Tem, porque os ácaros se desenvolvem em um ambiente no qual esses pelos podem ficar circulando no quarto. O que acontece no clima seco? Muitas vezes você não consegue limpar direito o quarto por causa de poeira, os próprios pelos eles podem se dispersar no quarto. Então, pelo de cachorro e gato, eles servem de alimento para o ácaro, eles são comidinha para o ácaro, e o ácaro vai se desenvolvendo. Então, gente, muito cuidado. Qual que é a recomendação? Tirar cachorro e gato? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Jamais. Os pets são, na minha opinião, fundamentais. Eu que tenho os dois, não tiraria nunca. Imagina, mas não tiro nunca, nem eu oriento ninguém. Só não deixe no quarto de dormir, viu? Porque deixar no quarto de dormir, você vai ficar inalando aquele pelo 8 horas, 7, 8 horas seguidas. Ou seja, quarto de dormir, acesso proibido para cachorro e gato. Tá vendo? É isso aí, João. A Karen Xavier fez uma pergunta que também não sei se tem relação, mas é super interessante. Ela falou, eu tenho muita dificuldade para dormir quando o tempo está muito seco. Sim. Tem alguma dica para melhorar isso? Sim, com certeza. Tem relação? Tem relação, porque como eu disse, assim como resseca e racha, inflama a nossa mão, a nossa pele, também dentro do nariz pelo ressecamento. Vamos lá, já falamos para vocês tomar água, já falamos para usar várias formas de soro fisiológico, como a seringa, como o próprio frasco, como o jato contínuo, como a inalação. Agora mais uma dica master para você. Oba. Você pode usar sim o umidificador a noite inteira, preferencialmente próximo a você. Pode deixar ligado a noite inteira. Ok, doutor, não dá. Eu não vou comprar um umidificador, eu não tenho condições, isso não tem problema. Falam da bacia de água. Sabe o que acontece? Faz o teste. Põe a bacia de água hoje à noite, amanhã está cheia de água. Mas eu quero que a água evapore. Então, como que a gente faz? Pega uma cadeira, algum lugar, forra com algum plástico, encharca uma toalha de banho e deixa estendido. Então a toalha é melhor mesmo? Sim, porque a toalha ela é felpuda, ela tem muita área de evaporação. E o que eu quero é que amanhã de manhã essa toalha esteja seca. Se ela secou, onde é que foi a água? Fantástico. No ar, que é onde eu quero. Muito bom, olha só, tem coisa que funciona, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns mitos. Opa. Deixa eu só ver se... eu acho que a pergunta deles aqui já foi respondida quando a gente falou um pouquinho da rinite. A Regiane Castelo falou que a filha tem asma, o que poderia ajudar a não ter crise. E a Tatiane falou também que tem muitas crises de sinusite. Existe algum tratamento? A gente falou de prevenção, eu acho que é aquela mesma questão, né? De incorporar o sorinho de manhã e de noite, principalmente antes do inverno chegar, Com certeza, não é isso? mas nós estamos também
divulgando para você agora algo extremamente... Olha o dado que eu vou dar para você, isso aqui é um dado importantíssimo. 80% dos pacientes que têm asma também têm rinite alérgica. Agora, se a pessoa tem rinite e acaba respirando mal pelo nariz, ela vai respirar pela boca. Respirar pela boca não passa por todo esse sistema de limpeza, filtragem, aquecimento e umedecimento do ar. Então, quem respira pela boca piora asma. Dica para quem tem asma: como eu disse, 80% tem rinite, cuide do nariz. Sinusite pode ser complicação de rinite? Sim, porque os seios da face são cavidades que nós temos na nossa face, no nosso rosto, que se comunicam com o nariz. Nariz ruim, a chance é ter sinusite. E a sinusite, gente, é muito ruim. Dor de cabeça, nariz entupido, catarro, aquele catarro na garganta, sabe, que fica escorrendo, aí dá tosse. Criança às vezes não sabe assoar nariz e fica com aquele negócio. Então, gente, segredo, o tempo todo nós vamos insistir. Não espere ter a crise, previna as crises. Fantástico, a Bianca está agradecendo, a Érica está falando, Érica Vieck, Érica, teu sobrenome é mais complicado que o meu aqui, depois você me corrige. Está dizendo que está uma ótima entrevista, ela está adorando, e ela fala o que ela pode, o que pode ajudar com dor de garganta, que também é um outro mal que a gente tem que enfrentar, e muitas vezes com a chegada do inverno e tempo seco, né, doutor? Pois é, a garganta também sofre com o inverno e com o clima seco. As dicas valem todas para a garganta também. Mas já que a Érica tocou nesse assunto, Érica, afinal de contas, tomar gelado no inverno pode ou não pode? É mito ou não é mito, doutor? Eu acho que muita gente vai brigar comigo aqui, mas eu estou trazendo a ciência para vocês. Não pode. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Especialmente nas crises, né? Quando a pessoa está ruim. Mas, Karina, você já pensou, afinal de contas, por que o gelado faz tão mal assim para o nosso corpo? Porque o organismo tem um funcionamento com 36 graus. Se algo entra dentro dele abaixo, muito abaixo disso, e por exemplo, uma água a 5 graus, a 7 graus, água da geladeira a 4 graus, ele vai entender uma agressão. Quantas vezes você não teve vontade aí em casa de tomar aquele gelado, tomou o gelado, dia seguinte, dor de garganta? É aquele choque, é o mesmo choque, né, que a gente estava falando lá no começo. Lamento muito, essa é uma realidade. Então, muito cuidado, especialmente nessa época do ano. Evite as bebidas muito geladas, afinal de contas, temperatura ambiente hoje já é quase isso, né? E aí eu acho que, me corrige se eu estiver errada, o mesmo vale para o quentinho, né? Às vezes a gente toma uma xícara de chá, alguma coisa para voltar o corpo a esquentar, isso é por isso mesmo? É para a gente manter com certeza essa temperatura do corpo? Sim, o calor, ele ajuda o corpo humano a resolver as inflamações. Fantástico. Então, quando a gente tem um trauma, você põe uma bolsinha de água quente, alivia, por causa da vasodilatação. Quando você dilata os vasos, você está trazendo mais sangue. Quem que está lá rodando no sangue? Os nossos soldadinhos, que são as células brancas, os leucócitos, a nossa defesa. Tá com problema? Chama todo mundo. Como, por exemplo, uma bolsinha de água quente ou uma bebida quente, que ajuda bastante também. Muito legal, olha, todo mundo agradecendo pelas respostas, o Ianco Alves também falou que essa entrevista está excelente, a Karen agradeceu também, ótimas dicas, doutor, e continuem mandando aqui as suas perguntas. E agora, a gente falou um pouquinho da bacia d'água, eu queria saber quais são os outros mitos que circulam aí, que todo mundo... Porque assim, quando você tem algum problema, você fala, o que eu posso fazer para dor de garganta? Chove resposta, Chove. né? Todo mundo vira especialista naquilo, né? Quais são os principais aí que circulam, doutor, que não procedem? Pois é, quando chove, gente, é bom para a natureza, mas às vezes também dá muito problema, né? Cuidado com a chuva, hein? Olha lá. Então, assim, hoje, o que nós precisamos, neste atual momento da sociedade, na qual a capilaridade de informações é algo absolutamente usual, é filtrar as informações com credibilidade.
Você precisa de credibilidade naquilo que você está ouvindo, porque você vai tomar uma atitude. E essas atitudes muitas vezes podem te prejudicar. A internet é livre, cada um fala o que quer. Agora você também é livre para escolher o que é melhor para você e para a sua família. Cuidados que a gente tem que tomar. Muitas pessoas usam, há muitos anos, uma coisinha que está aqui, ó, nessa mesa. Ai, 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 a hora Qual que eu mostrar... Ah, meu Deus do céu. Que não funciona. Que não funciona. Quem Extrato que é esse de cara? própolis. Ah, não, doutor. Eu uso própolis a vida inteira. Eu ouço isso, hein? Ah, não, doutor, o senhor está louco. Como é que você está falando um negócio desse? Que própolis não funciona? Gente, é muito usado mesmo. E agora? Como é que eu faço? Bom, eu tenho 2 argumentos para você. Primeiro argumento se baseia em uma das primeiras leis do nosso pai da medicina, que é o Hipócrates, que diz assim: primeiro não lesar. Sabia, Karina, que o médico, ele não necessariamente tem que ajudar alguém, mas ele não pode piorar alguém. Se alguém entrar no meu consultório e sair pior, não pode. O que tem nessa solução de própolis que você compra? Vamos ler aqui, ó. Será que você consegue ler aqui o que está escrito? Vamos ler ingredientes? Lê para mim o que está escrito em ingredientes aí, pessoal, é o seguinte, tem própolis e tem álcool. O que é? Álcool neutro Oba! e água. Álcool, quer dizer, peraí, que eu vou dar para o meu filho álcool? É isso que o Dr. Jamal está falando aqui? É isso mesmo. As soluções de própolis têm álcool, portanto, isso já por início de conversa é contrário. Você não deve piorar o ser humano. Dar álcool Caramba. é errado. As soluções de própolis têm álcool. Procura aí, corre aí agora. Vai lá. Não, agora não, daqui a pouco. Pega a sua solução de álcool, você vai ver que tem álcool, aí você vai falar, meu Deus do céu. Número 2, eu, Karina, trago para vocês aquilo que nós chamamos de medicina baseada em evidência, medicina cientificamente comprovada. Nós precisamos comprovar o efeito de qualquer tratamento antes de usar o nome da medicina para divulgar. Como se comprova? Eu vou falar uma curiosidade para vocês agora. Se comprova através de estudos científicos que têm que ser feitos e replicados em vários centros do mundo. Então, alguém disse que própolis é bom. Ele prova no trabalho dele, mas alguém na China, no Japão, nos Estados Unidos, na França, tem que fazer o mesmo trabalho e provar. Isso nós chamamos de uma medicina comprovada. Não existe comprovação do benefício do própolis. Lamento. Procura, portanto, eu como médico não posso indicar. Você quer usar? Ok. Você, se usar sem álcool, ok. 99% das soluções têm álcool, portanto, eu contraindico. Agora, própolis sem álcool não vai mudar muita coisa e, às vezes, até as pessoas confiam desses tratamentos alternativos e quando chega no médico a infecção já está muito mais grave. Então esse foi um choque número 1 da nossa entrevista, né? Tadinho de você que está em casa aí assistindo no escritório, né? Já levou um choque. Um monte de mãe correndo lá para ver as soluções, se tem álcool, se não tem álcool. Mas tem outra coisa que eu trouxe aqui também, que Estou curiosa. Olha só, o mel. O mel. Ah, mas peraí, minha vovó falou que o mel é bom. Não, vovó, eu adoro você, mas calma, peraí, as coisas mudam. Qual é o trabalho científico que comprova que o mel evita ou trata doenças respiratórias? Qual é o trabalho científico? Sabe qual é? Nenhum. Portanto, ele pode ser usado sim como um alívio qualquer, quer usar um chazinho de mel, limão, essas coisas, não tem problema. Mas comprovação como tratamento, seja preventivo ou curativo, não há comprovação. Por falar em limão, também tem outras... Ah, meu Deus do céu, hoje está difícil, Tem pergunta aqui também. E vitamina C? Você que tá, vai, levanta a mão aí, quem está em casa aí, quem acha que vitamina C resolve, trata... começa a comprar, começa o inverno, começa a comprar vitamina C. Isso, não existe trabalho científico que comprova nenhum benefício da vitamina C para os quadros respiratórios, seja resfriado, gripe ou rinite. Claro, gente, que as vitaminas são importantes para o nosso organismo.
Portanto, é óbvio, uma dieta balanceada, um bom sono e um bom descanso são muito melhores do que gastar seu dinheirinho comprando vitamina C que não funciona ou pelo menos não existe nenhuma evidência para isso. Dica preciosa também, viu? Olha só, a gente estava falando aqui do mel e do... Manuel, boa tarde, chegou aqui de Goiânia, ele está sempre por aqui. Tem uma pergunta da Marina Marim, que cabe bem no que a gente está falando agora. Gargarejo de vinagre com sal, melhora a inflamação na garganta? Olha, essa hoje tá uma maravilha aqui, viu? Chove dica, né? Chove Eu já vi, dica. vinagre, é gengibre, é limão, é gargarejo de água morna De jeito de manhã. nenhum. E aí, não? Vou explicar para vocês. A garganta trabalha em um ambiente alcalino, significa básico, significa o contrário do ácido. Tudo que é ácido agride a garganta, portanto, não é indicado gargarejo com limão, vinagre ou álcool ou qualquer outra substância ácida. Caramba. O que é positivo? Exatamente o contrário. Água, sal, que é o soro fisiológico, com bicarbonato de sódio. Olha só, essa eu não sabia também. Olha aí, água, Põe sal o e bicarbonato. bicarbonato Porque e o sal. bicarbonato ele é alcalino. As bactérias crescem em ambiente ácido. Quando você está pondo vinagre, eu vejo 1 milhão de bactérias assim, ó, tudo com o dedão. Aê, gostei desse vinagre. De jeito nenhum, gente. Vinagre, limão acidificam a garganta. A acidez não só irrita, como favorece o crescimento de bactérias e vírus. Fantástico, olha só, nem sabia dessa dica e a dica com... verdade. Ó, tomar suco de limão puro, não, aí ó, já respondemos, Gerson Antônio, negativo. Bianca Camargo chegou aqui, uma boa pergunta, hein? Vou aproveitar, vou abusar já que o doutor tá aqui comigo. Vamos lá. Dormir com o cabelo molhado prejudica? A minha avó briga muito comigo por conta disso. Então, tem aquela história, né, de não sair com o cabelo molhado no inverno. É muito interessante. Sabe que eu gosto de explicar as coisas, você já percebeu, né, Karina? Fantástico. Por que o ser humano tem cabelo, hein, gente? Para que serve o cabelo, afinal de contas? Será que é só estética? Não é boa pergunta? Por que a gente tem tanto cabelo? Porque o cabelo, esses milhares de fios que nós temos, fazem uma camada de proteção. É como se fosse uma blusa, uma malha, um tecido que está nos protegendo contra a temperatura do ambiente, a temperatura externa. Isso mesmo. Então, o cabelo, ele forma uma bolsa de ar ali que protege contra a friagem. Portanto, quando você põe água no cabelo, o líquido transmite melhor a temperatura do que o ar. Então, a temperatura do ar irá direto na nossa cabeça através da água que está no cabelo, gerando friagem. Vovó, agora eu gostei de você. Não deixa a sua netinha dormir de cabelo molhado mesmo. Olha só. Dormir de cabelo molhado predispõe a complicações respiratórias. Olha só, a Petrina concordou. Claro que faz mal, dá dor na cervical. Bom, também porque acho que é a mesma coisa que a gente falou, né? Fica tudo gelado aqui, né? Isso. Faço gargarejo com água de batata. Roberto Juliane, tá chegando mais uma pergunta aqui. Água de batata. Olha, foi até bom a entrevista, porque eu nunca tinha ouvido falar. Não há comprovação científica. Gente, nós temos que nos basear em ciência. A ciência, ela é para o bem da humanidade. Para um médico recomendar, eu tenho que ter muita segurança. Primeiro não lesar e depois ajudar. Água de batata sem chance. Tá vendo, pessoal? Olha, várias dicas. Eu tô curiosa, o senhor trouxe aqui um alquinho gel, a gente ainda não falou sobre ele. Qual que é a dica dele, ou o mito dele? Não sei. Bom, em primeiro lugar, é assim. Nós já explicamos sobre os problemas do inverno, já explicamos como se prevenir, mas somos seres humanos. Ou seja, a gente pode ter problema, pode ficar resfriado, pode ficar gripado. Então, se uma pessoa está com um quadro respiratório, ela precisa se tratar. Tá. Mas, Karina, e você que está em casa, não é justo passar isso para as outras pessoas. Tá vendo? Como que
se propaga a doença respiratória? Através de líquidos corporais como saliva, coriza e lágrima. Quando você espirra e espirra no ambiente, você está jogando os vírus para o ambiente. Se outra pessoa puser a mão nesse vírus, seja no corrimão do ônibus, do trem, do metrô, seja na maçaneta da porta, seja no mouse, no teclado, seja em qualquer lugar onde a superfície seja impermeável e tenha os vírus, se esta pessoa puser a mão, colocar a mão na boca, nariz ou nos olhos, ela pode se contaminar. Portanto, primeira dica, lavar as mãos. Não deu para lavar a mão? Ok. Álcool gel. Está comprovado. Que ajuda bastante mesmo. Com certeza resolve e elimina esse risco de transmissão. Mas já que nós estamos quebrando mitos aqui, né, que são coisas importantes, gente, olha o que eu vou falar para vocês. Karina, olha a informação. O que a nossa vovó fala? Novidade. Ponha a mão na boca na hora de tossir, menino. Eles não falam assim? Fala. Isso, tá errado. Não tá é para pôr a mão na boca na hora de tossir. Olha só, etiqueta versus medicina. Vamos Quem ver. ganha é a medicina, não tem como. Por quê, doutor? Porque você põe a mão na boca na hora de tossir ou espirrar. E o que você faz com esse vírus aqui? Oi, amigão, tudo bem? Aí você põe a mão aqui, faz aquela famosa, dá um beijinho nas pessoas. Gente, infelizmente eu estou falando sério, botar a mão na boca para tossir é contraindicado, a não ser que você lave a mão em seguida ou passe o álcool gel. Qual é a indicação correta nessa época do ano? Andar sempre com um lenço descartável. Se for tossir ou espirrar, coloque o papel descartável para tossir ou espirrar e joga fora. Você Pronto. Está diminuindo o risco de passar. Mas, doutor, peraí, eu tomei uma friagem de uma hora para outra, eu não tenho papel, nem álcool gel, nem como lavar a mão. E aí? Não tussa nem na mão, nem no ambiente. Infelizmente, use alguma área do corpo, da sua roupa, mas não propague este ambiente. Como eu disse, os vírus, eles crescem e se replicam e vivem em superfícies impermeáveis. Panos são permeáveis, isso dificulta a transmissão do vírus. Não tussa nem espirre na mão, a não ser que você lave imediatamente ou use álcool gel. Essa foi boa, hein? Fala sério. Não, tá ótimo. E aí a gente também tem que realmente prestar atenção quando a gente está doente, a gente fica tentando solucionar o nosso problema e acaba não cuidando de não transmitir, né? É verdade. Principalmente crianças aí, ficar um pouquinho em casa, né? Porque na escolinha todo mundo pega tudo de todo mundo, né? Opa. Põe na boca, tem que prestar atenção nisso. Agora, uma outra coisa também que eu queria falar, gente, eu vou falar sério aqui, é um pouquinho chato falar nesse assunto, mas é importante. Cultos religiosos. A pessoa está gripada, está resfriada, vai num culto religioso, tosse na mão, cumprimenta todo mundo, dá beijinho, abraça todo mundo. Gente, se você estiver com um quadro agudo respiratório, tossindo, espirrando, com coriza, com catarro, evite, por favor, ou proteja-se de forma a não passar para as outras pessoas. Uma ótima dica, hein? O pessoal está adorando a entrevista. O Roberto Giuliani está falando do sarampo, a Petrina de Souza está falando, doutor, o senhor é a melhor solução. Obrigado. Eu acho que a gente tem um surto mesmo agora, né? Então, assim, outra questão que a gente precisa ficar atento. Né? É verdade. O sarampo também se transmite através das secreções. Que eu ia perguntar, também pode transmitir. Exatamente. Né? Então é assim, gente, olha, em ambientes públicos, em ambientes coletivos, em ambientes nos quais você não tenha como lavar a mão ou usar álcool gel, é terminantemente proibido colocar a mão na boca, no nariz ou nos olhos. Tá vendo? Boca, nariz e olhos são a porta de entrada, as portas de entrada para as infecções respiratórias. Então, não deu para lavar a mão, não tem álcool gel, não tem como, não põe a mão na boca, no nariz ou nos olhos. Dicas preciosíssimas. Se você tem
mais dúvidas, mande aqui pra gente que a gente vai sempre conversar com o doutor. É importante a gente cuidar da nossa saúde em primeiro lugar, porque afinal, se a gente não estiver bem, a gente também não trabalha, não ajuda os outros, não cuida dos filhos, não faz nada, né, doutor? Com certeza, com certeza. Por falar nisso, eu queria aproveitar isso que você falou para explicar o que é saúde. Porque a gente está falando de doença respiratória, mas você falou uma coisa muito importante. Quem sabe o que é saúde? Vamos Quem ver o que é saúde? Saúde, gente, tem uma definição muito clara da Organização Mundial de Saúde. Diga lá. Saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Portanto, cuidar da sua saúde é cuidar do seu corpo, da sua mente e do seu ambiente social. Preocupe-se com os 3, aí sim você vai ter saúde. Olha, que bacana, né? Que dica valiosa. O Amadeu Marconato também que chegou agora, ele falou assim, doutor, você é o maior barato, muita informação, quebrando mitos e super simpático, você Obrigado. É 10. O bacana, João está perguntando obrigado. se limão afina o sangue, acho que... Não afina o sangue, não. Existem algumas substâncias como alho, como ginkgo biloba, como a própria aspirina que afinam o sangue, mas o limão não. O limão, ele anda até com uma história muito ruim, na minha opinião, do ponto de vista de divulgação livre de informações errôneas, que é tomar limão em jejum, né? Então, teve muito isso naquela época de dietas, Isso. Acorda, toma suco de limão. Isso, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, está errado. E o estômago? E o estômago, e a própria garganta, não tem o menor sentido. Procurem orientação médica, você não vai conseguir um médico que se baseie na ciência para te orientar a tomar suco de limão em jejum, de jeito nenhum. Tá vendo quanta coisa, gente? Sempre checar a informação, né, doutor? Sempre, com Manda certeza. lá uma perguntinha. Eu queria até colocar, os meninos têm, acho que o site do doutor aí no GC. Olha lá, jamal.com.br, é isso, né? Exatamente, tem bastante dica. A gente tá com o site aqui na tela, ó. Isso Tem mesmo. dica, você Tem que perguntou vídeos. aqui sobre rinite, sobre cuidado até com o cotonetezinho, labirintite, conscientização, tratamento da asma, Isso. vacinas. A gente está numa época aí que é importante se prevenir, principalmente tem essa questão do sarampo, né? O Manuel tá até falando, só sei que sem saúde nós não somos nada. Com certeza. Então, tem saúde... o meu canal do YouTube também, Jamal Azan, você procura lá, tem mais de 270 vídeos de entrevistas, são mais de 30 mil inscritos, inscreva-se, porque você vai vendo essas notícias todas que são muito dinâmicas, mas principalmente procure saber a credibilidade da fonte. Cuidado. Muito obrigada, doutor. Olha, acho que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre alguns mitos, sobre alguns problemas. Eu te agradeço e peço para voltar, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Quem Honra sabe pra mim. no verão a gente fala sobre o lado bom dessa história toda. Muitíssimo obrigada pela tua Karina. participação. Eu te Obrigado espero a uma vocês próxima em vez. casa. Muito obrigada para todo mundo que participou aqui com a gente, tanto da entrevista como com os comentários aqui de política. O Roberto está falando o seguinte, o organismo é muito diferente de uma pessoa para outra, e isso é verdade, e a gente tem que saber muito bem aonde que é o nosso calo que aperta, né? Então sempre se cuidar, e eu gostei dessa dica do doutor, hein? Não é dica, é o significado de saúde, né? Super bacana, saúde emocional, saúde psíquica, saúde no organismo, é um conjuntão. Não é isso? Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Eu espero vocês às 4 da tarde, porque você sabe que além de todas essas notícias que a gente traz aqui para você, você encontra vários outros assuntos que são destaque no Brasil e no mundo, aqui no site istoé.com.br e nas nossas redes sociais. Dá só uma olhada. Damares Alves diz que o governo tem feito uma releitura dos direitos humanos. O abono do PIS/PASEP começa a ser pago nesta quinta-feira. Um grande incêndio florestal atinge Portugal e um outro incêndio em uma colônia de férias matou 4 crianças na Rússia. Para saber mais sobre essas notícias, você já sabe, é só acessar istoé.com.br.
Agradeço todo mundo que está por aqui. Ianco Alves dando bom dia. O Amadeu falando que... você também é nota 10, Karina. Obrigada. Obrigada por participarem. Gerson Antônio. Quem mais aqui? Alexandre Monteiro. O Manuela de Goiânia já falei. Marina Marim, que também mandou pergunta aqui pra gente. Juliana Pelizon. Ela fez uma pergunta, depois eu vou encaminhar lá, porque as crianças às vezes ficam com aquele cheirinho ruim, né, na garganta ou no nariz, quando estão com muita secreção. Aí acho que bactéria, né? Deixa eu aproveitar a bactéria, doutor? Pode ser. A própria secreção às vezes tem mau odor, né? Às vezes a própria secreção pode gerar isso. Lava com soro fisiológico, é a primeira coisa, bastante, 4, 5, 6 vezes por dia. Aí, tá vendo? Já pegou uma última respostinha aqui. A gente fica ligada. Maria Lúcia Luz Almeida também falou muito bom, muito obrigada. Muitos comentários, muita gente por aqui. E lembre-se que esse foi o Isto é ao Vivo, primeira edição, hein, dessa terça-feira. Porque logo mais, às 4 da tarde, a gente tá com outras informações desse 23 de julho de 2019 para você. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação multiplataforma de várias maneiras. A partir aqui da home, istoé.com.br, também nas nossas redes sociais, tem o Facebook, tem o Twitter, tem o YouTube. E, inclusive, se você quiser rever o nosso programa, voltar lá em alguma pergunta que a gente fez hoje aqui na nossa entrevista, rever a entrevista, compartilhar, só entrar no nosso perfil lá do YouTube ou do Facebook, que todo o nosso conteúdo fica sempre lá à sua disposição. Eu te espero logo mais às 4 da tarde com outras informações. Uma excelente manhã para todos vocês. Obrigada pela participação e até lá. Isto é ao vivo, informação que vai até você.